Nós damos graças a Deus por mais esta oportunidade que nós temos de juntos estarmos na palavra de Deus. É muito bom quando nós podemos estar assim. Nós queremos só lembrar que a nossa reunião em Lagoa de Dentro amanhã, essa semana a nossa reunião em Lagoa de Dentro vai ser na sexta-feira, e no domingo a nossa reunião normal, aqui às 7 horas, todos são convidados. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite um pouquinho. O que Deus requer de mim, o que Deus pede de mim, é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Vamos ler o texto base, depois nós comentamos um pouco mais. Texto base da mensagem nessa noite, Miqueias 6, e versículo 6. O que o Senhor quer que eu faça? O que Deus quer de mim? Desligar o ventilador. Texto bíblico de Miqueias 6, versículos 6, 7 e 8. Miqueias, um dos profetas menores, está bem ali no finalzinho do Velho Testamento. Uma exortação do Senhor aqui. Miqueias 6 e 6. Diz assim a palavra de Deus: o que é que eu levarei quando for adorar ao Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Verso 8: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Amém? Irmãos, por que falar sobre isso aqui? Eu estava pensando nesses dias que nós estamos vivendo, início de ano ainda. A gente vê muitas pessoas falando que esperam para o ano novo. Uma das coisas que a gente mais escuta é as pessoas fazendo propósitos e esperando coisas do ano novo, né? Eu espero que esse ano eu consiga realizar tal coisa, eu espero que esse ano Deus me abençoe nessa área, que eu consiga. E pensando, irmãos, no oposto a isso. Nós gostamos de pensar o que esperamos de Deus, mas o que é que Deus está esperando de nós nesse novo ano? O que é que Deus requer de nós, espera de nós nesse ano? E o que Deus pensa de nós e espera de nós é um assunto que a gente pouco pensa, que a gente pouco fala. O que é que Deus está esperando de mim? A gente vive num mundo onde muitas pessoas têm praticado, têm vivido a religiosidade. As pessoas estão buscando uma religião, buscando um Deus, não é? Mas vive uma vida de religiosidade. E muitos atrás de bênçãos, muitos atrás de realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos, realizar os seus anseios, e vão procurar as religiões por aí. Não faltam ofertas, não é? Não faltam propostas, não faltam falsos mestres, falsos ensinadores, oferecendo tudo aquilo que as pessoas muitas vezes querem. Mas será que o que Deus quer de nós? Aqui o profeta traz uma mensagem, não é? E ele manda um recado, Deus manda um recado para o povo através do profeta Miqueias. O povo falando: o que eu vou fazer para Deus, não é? Eu vou oferecer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar ao meu filho, eu vou cumprir rituais. O povo querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus, rituais religiosos, não é? Eles queriam oferecer sacrifícios, eles queriam fazer isso, aquilo, nós acabamos de ler. Mas aí Deus fala: não é isso que eu estou querendo de vocês. Irmãos, Deus, Ele requer de nós, não é uma vida religiosa,
A gente sempre que prega, eu sempre gosto de dizer isso, nós não estamos falando de uma religião, não é uma religiosidade. Porque se nós focarmos a nossa vida nas práticas religiosas, nós vamos fugir daquilo que de fato Deus quer de nós, aquilo que de fato Deus espera de nós, o que de fato Deus espera que nós façamos. E o verso 8 traz para nós diretamente aquilo que o Senhor está esperando de nós, o que o Senhor quer de nós. Você vê comigo no versículo 8 aí, o profeta Miqueias traz para o povo assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele requer de nós é que façamos o que é direito, amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Muitas pessoas ainda hoje estão praticando tradições, costumes religiosos. Você vai falar de Deus para muitas pessoas, o que nós mais ouvimos as pessoas dizendo é: eu tenho a minha religião, eu pratico tudo o que a minha religião faz. Eu vou ao culto, eu vou à celebração, eu vou a tal coisa uma vez por semana, e começam a praticar os rituais religiosos. E esse povo aqui estava fazendo isso. O que eu vou oferecer para Deus que vai agradar a Deus? E o profeta fala: não, o negócio não é assim. O que Deus requer de nós, e aí entra o que Paulo escreveu lá em Gálatas, ele vai falando do fruto do Espírito, a vida, a prática, é o que Deus requer de nós. Deus quer de mim e de você uma vida prática. O que Deus espera de mim e de você nesse ano 2024 é que nós tenhamos vivência, nós temos prática. E aí a gente começa a observar o versículo 8 com mais detalhes. Ele começa dizendo assim: o Senhor quer que nós façamos o que é direito. O que Deus quer de mim e de você, e Ele espera de mim e de você nesse novo ano, é que nós façamos o que é direito. E o que Ele está dizendo aqui, façamos o que é direito? Se a gente for olhar essa palavra no seu original, no contexto que ela foi escrita, essa palavra fazer o que é direito nos fala de santidade, nos fala de obediência, de obedecer o que Deus requer de nós, no sentido de uma vida santa, no sentido de padrão de obediência a Deus. Então o que Deus quer de nós? Deus requer de nós uma vida de santidade. O que Deus espera de nós nesse ano de 2024? Ele espera que nós não sejamos apenas religiosos. Ele não quer que nós sejamos apenas pessoas que falamos que tenhamos uma religião, ou que praticamos rituais religiosos. Mas Ele quer que nós tenhamos vida de santidade, vida de obediência a Deus, uma vida santa, que procura obedecer ao Senhor Jesus na prática do dia a dia. Então não é apenas rituais religiosos, é o dia a dia, é o que nós sempre falamos. Irmãos, é lá fora, é lá na minha casa, é lá no meu trabalho, é na minha rua, é no meu círculo mais íntimo. É ali que o Senhor espera ver em mim santidade, obediência. É fazer o que o próprio Senhor Jesus, Ele disse certa vez, aquela classe religiosa que Ele contestava muito, que eram os fariseus. Irmãos, vamos ler Mateus 23. Abra aí comigo, Mateus capítulo 23. Nós precisamos correr, irmãos, desse farisaísmo religioso, dessa hipocrisia religiosa que domina os nossos dias. A gente vê muitas pessoas com uma hipocrisia religiosa, pessoas que têm uma capa de religiosidade, que muitas vezes fica arrotando uma santidade apenas como os fariseus, mas que não tem vida, não tem prática, e isso o Senhor repudia. Mateus 23, versículo 27. Olha o que diz aqui o Senhor Jesus exortando, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao quê? Sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no interior estão cheios de ossos mortos, de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor Jesus falou assim: ai de vocês, fariseus, escribas, hipócritas, vocês demonstram uma capa de religiosidade, mas a vida de vocês não condiz com isso. São sepulcros caiados,
Já viu aqueles túmulos bem zeladinhos lá no cemitério? Que você passa, o negócio está com porcelana, com aquela coisa mais chique, mais bonita, não é? Aí parece tão bonito, mas se abrir ali dentro tem o quê? Podridão, osso podre. E Jesus fala: muitos de vocês religiosos estão desse jeito. Deus não se leva por essa capa religiosa que muitos nos nossos dias, e você vê centenas de pessoas que muitas vezes são como esses homens aqui do tempo do profeta Miqueias, querendo mostrar uma coisa, e o Senhor que olha o coração fala: vocês estão em hipocrisia. Então o que Deus requer de nós? Ele quer que nós façamos o que é direito na nossa vida diária. A minha vida com Deus, ela é demonstrada onde? Na prática, no dia a dia. E é ali que o Senhor espera que nós façamos. Você lembra quando entraram no templo o fariseu e o publicano? E o fariseu entrou no templo e foi lá para frente, ficou em pé e começou a dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E o outro lá no fundo, publicano, consciente que era pecador, olha aquela cena e ele fala: não, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus fala: aquele que entrou lá na frente daquele jeito, ele voltou para casa do mesmo jeito, porque ele estava confiando nas suas obras, nas suas qualidades, nos seus méritos. Isso é muito perigoso. Nós precisamos entender que Deus requer de nós uma vida de santidade, de obediência, de ser de fato um testemunho do que Ele requer de nós. Nós precisamos olhar, leia comigo lá Hebreus capítulo 12. Nós precisamos olhar o nosso testemunho ao redor onde nós estamos, como nós estamos caminhando, testemunhando. Hebreus capítulo 12. Olha o que diz aí, Hebreus 12, 14. O escritor fala para nós não sermos como aquela planta amarga que fica prejudicando tudo ao seu redor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o que está escrito aí? Ninguém verá o Senhor. E o verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. O que Deus requer de ti? Que você ande direito, que você seja uma pessoa santificada. E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse versículo 14 aqui de Hebreus, ele traz uma palavra tão forte, mas tão pesada, que nós cristãos precisaríamos atentar para esse versículo com muito cuidado. Ele diz: olha, siga a paz com todos. Siga a paz com todos. Mas tem gente que não quer paz conosco, não é? Eu não sei se você não tem, não é? Mas tem gente que você faz de tudo para ter paz, a pessoa não quer, não é? Mas aí depois já tem um outro texto bíblico que diz: se possível, né? Se possível, tenha paz com todos. Porque o que eu preciso ter paz é da minha parte. Eu que não posso ficar enfucando para ter guerra com ninguém. Se a pessoa não quer, ela está acumulando brasa na própria cabeça. Mas aí ele segue dizendo: siga em paz com todos. E aí vem a parte mais pesada que eu acho, que diz o que é a parte final: e a santificação. A santificação, meus irmãos, é um assunto importantíssimo para nós. O que Deus requer de nós é que nós sejamos santos. Sabe por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A pessoa que não foi santificada por Deus, ela não vai chegar diante de Deus. Pessoa que vive no pecado, pessoa que vive cheia de imoralidade, cheia de pecado, e está ali, e Deus não santificou, e a pessoa nunca foi santificada, ela não vai ver Deus. Por que não vai ver? Porque Deus é santo, santo, santo. E ele fala: olha, sem a santificação a pessoa não vai. Irmãos, e aí ele vai dizendo: a pessoa dessa forma, ela vai estar separada de Deus, e no seu coração vai brotar raiz de amargura.
Raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela faz o quê? Ela brota, ela perturba e ela contamina muita gente. E é isso que a Bíblia diz: olha, você faça o que é direito, seja santo, ande santo, observe o seu coração, cuidado de você não deixar brotar raiz de amargura. Essas raízes de amargura, elas podem querer surgir no nosso coração, e eu tenho que tirar isso, eu não posso deixar isso crescer, porque isso contamina. Uma pessoa que deixa crescer uma raiz de amargura, vai contaminar outras pessoas ao redor, e ela não vai praticar a santidade. Eu preciso estar atento. O Senhor requer isso de mim, Ele quer isso de nós, Ele espera isso de nós nesse ano que se inicia. O apóstolo Paulo nos chama a tomar uma postura. O apóstolo Paulo, então, ele nos chama a tomar uma decisão firme quando se fala isso. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6 e 19. Paulo nos fala que nós precisamos tomar uma decisão, entregar inteiramente ao feito do que é direito, que agrada a Deus. E essa santidade, esse fazer o que é direito, irmãos, essa vida que Deus espera de nós nesse novo ano, ela precisa ser feita a partir de esforço. É nós, enquanto cristãos, que entendemos o que Deus quer de mim, eu preciso me esforçar para viver isso. Eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Porque dentro de nós existe uma natureza pecaminosa que vai nos puxar o tempo inteiro para longe disso. Eu preciso lutar contra isso. E a Bíblia diz, Romanos 6,19, Paulo traz, como diz, chama o feito à ordem, né? Ele diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Para quê? Para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e por fim da vida eterna. Paulo fala do jeito que vocês faziam, olha como é que vocês eram, olha como é que vocês viviam, e olha o que vocês escolheram. Eu pensando aqui, irmãos, se a gente olhar a nossa vida pregressa, o que nós fizemos antes de encontrar a Cristo, o que nós fazíamos, não é? Se a gente abrisse aqui um espaço para testemunho, para você contar como era a sua vida antes de conhecer a Cristo, o que você fazia, como é que você vivia, quantas coisas nós temos, e o próprio Paulo fala aqui que nos envergonham. E agora que eu conheço a Cristo, eu preciso me entregar, me dedicar, me esforçar. Eu preciso usando as palavras de Paulo aqui, eu preciso como está aqui, eu estava lendo a palavra agora aqui. Eu preciso entregar o meu corpo para santificação, para receber a vida eterna. Porque agora eu sei onde é que eu creio, agora eu sei onde é que eu tenho depositado a minha fé. E eu preciso me dedicar assim. Quantas coisas nós fazíamos quando estávamos no pecado, e estava tão bom, não é? E a gente se fazia, e agora para Deus a gente acha difícil fazer. Eu nunca esqueço, um dia nós estávamos lá em Tanque Dantas, a casa da dona Marlene. Eu não sei se tinha algum irmão que está aqui que estava nesse dia. Aí começou a chover, e aí foi aquele rebuliço no culto, todo mundo em pé, e correndo, e vai. Aí um levantou lá do meio, e falou assim: para que isso? Vamos ficar aqui. Quando a gente estava no mundo dançando forró, que chovia, a gente não parava de dançar porque estava chovendo. Agora que a gente é crente, está ouvindo a palavra, qualquer pinguinho a gente sai correndo de medo agora, né? É claro que a gente vamos, né, resguardar as proporções, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A gente, quando não conhecia a Cristo, a gente fazia coisa, se esforçava, porque estava agradando a carne, e fazia tanta coisa. Para Deus hoje a gente acha difícil certas coisas, a gente acha algumas coisas como dificuldade. Mas eu fazia, eu me entregava para o pecado, e no pecado eu fazia. Por que agora eu não faço? É isso que Paulo está trazendo aqui. A santificação, fazer o que é direito,
eu preciso fazer com a mesma dedicação, porque agora eu sei o que eu estou fazendo, eu estou plantando para a vida eterna, eu sei para onde é que eu estou indo, então eu preciso me esforçar do mesmo jeito. E às vezes a gente hoje, como crentes, conhecendo Cristo, acha tão difícil certas coisas para Deus, e quando a gente estava no pecado fazia coisas mais difíceis, mais vergonhosas, plantando para condenação, e não achava difícil. E Paulo chama o feito à ordem: a santidade, a obediência, ela precisa ser feita com dedicação e escolha. Eu vou fazer isso porque eu sei o que eu estou fazendo. Agora os meus olhos foram abertos, agora eu entendo a minha vida, e eu preciso viver dessa forma. É entregar assim, é viver dessa forma, fazer o que é direito. Então, o que Deus espera de nós? Que façamos o que é direito. E ele segue dizendo ainda, no versículo 8 ele diz que amemos uns aos outros com o quê? Dedicação. Interessante olhar isso aqui através de Miqueias, né? Porque o Senhor Jesus, ele reforçou a ideia do amor ao próximo. Mas aqui nós estamos falando do Velho Testamento, nós estamos falando daquele povo que estava guardando a lei. E eles falaram da lei, eles falaram de sacrifício, falaram de oferecer isso para Deus. E o profeta traz, olha, Deus quer que você ame o seu próximo, mas não só ame, mas ame com dedicação. Eu estava prestando atenção nessa palavrinha, amar com dedicação. Isso fala, meus irmãos, de várias coisas. Quando a gente fala desse amar, nos fala do serviço, nos fala da benevolência, da beneficência. É no sentido de abençoar o próximo, mas fazer isso de maneira prática. É amar o próximo, mas não só falar que ama o próximo, mas praticar esse amor ao próximo. Porque o cristianismo hoje, a gente sempre fala, a tônica maior do cristianismo é o amor, não é? Eu amar o próximo como a ti mesmo, não é? Agora, esse amar que nós falamos que amamos, ele precisa ser um amar prático. É um amar praticando. E como é que eu faço isso? Estávamos agora há pouco orando. Você, quando ora por alguém, você está fazendo uma grande demonstração de amor por aquela pessoa. Você parar de manhã, de qualquer hora, não sei se é horário de oração, mas você parar naquele horário e orar por alguém, você está demonstrando amor por essa pessoa. E quantas pessoas oram por nós, pessoas que nós nem sabemos? Quantas pessoas que eu oro, que a pessoa nunca sabe que eu oro por aquela pessoa toda noite? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma forma de amar. Eu falar de Cristo para alguém, eu entregar uma literatura bíblica, eu falar do Evangelho para uma pessoa, isso é uma demonstração de amor. Você está levando a maior mensagem que pode existir. Você está trazendo para aquela pessoa a oportunidade dela ouvir uma mensagem que pode livrar a alma dela do inferno. Que amor maior do que esse? Você falar de Cristo para alguém, você discipular, você trazer um novo convertido, um cristão novo, você ensinar a palavra, você falar, isso é demonstração de amor. Então esse amar, e amar com dedicação, fala de coisas físicas, coisas práticas e coisas espirituais. É você amar aquilo também nas necessidades físicas das pessoas. Irmãos, nós não somos salvos por fazer boas obras, você sabe disso. Salvação não é por você dar um pacotinho de cuscuz no portão que alguém te pede. Salvação não está para você ajudar alguém, mas essa forma de ajudar, ela é uma forma prática de você demonstrar o seu amor cristão. Isso é obra que nós precisamos fazer. Eu estou demonstrando amor. Quando você ajuda alguém, quando você pratica a benevolência, você está auxiliando alguém nas suas necessidades. E o Espírito Santo de Deus nos move nesse percurso. Irmãos, o Espírito Santo de Deus toca no coração de quem conhece a Cristo a você demonstrar essas atitudes. Não sei se você já teve essa experiência de sentir vontade de ajudar alguém. De repente você sente no coração vontade de fazer alguma coisa por alguém. A pessoa nunca te falou nada, a pessoa não te pediu nada, mas você sente. Aí você pega e faz. Ou deveria fazer. E quantas vezes, irmãos, essa ajuda chega na hora que a pessoa está precisando lá. Talvez a pessoa orou a Deus lá e você é a resposta de oração do outro lado.
Sabe, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis à voz do Senhor. Porque eu e você que somos cristãos, nós somos diferentes da pessoa que não tem Cristo como Salvador, porque em nós habita o Espírito Santo. E talvez um irmão, uma pessoa conhecida está lá passando uma necessidade, aí Deus fala no seu coração aqui, e você fala, que vontade de ajudar tal pessoa, mandar algo para ela. Aí você faz lá, resposta de oração. E se nós negligenciarmos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel em suprir as nossas necessidades. Talvez você pense, mas eu vou ajudar alguém se eu estou passando necessidade, se eu preciso ser ajudado, como é que eu vou ajudar? Deus às vezes prova a nossa fé. Deus às vezes prova a nossa fé. Deus às vezes pede para você fazer algo por alguém, você fala, e como é que eu vou ficar? Depois Deus faz algo por você que você nem imagina como é que aquilo aconteceu. A prática do amor cristão, ela precisa ser vivida assim. Ela precisa ser vivida. Nosso Deus, Ele sabe como mover. Sabe, meus irmãos, essa ajuda, ela vai no espiritual, esse amor aqui aos outros, ela vai no espiritual, ela vai no físico e ela vai no emocional. Vai no emocional. Você já sentiu vontade de falar para alguém uma mensagem de ânimo? Às vezes do nada você fala, vou mandar uma mensagem para fulano. Aí você manda um versículo para aquela pessoa, ou você manda uma mensagem, olha, eu estou ligando, eu estou mandando uma mensagem para dizer que Deus ama você. Você é importante. E talvez chega na hora que a pessoa está naquele maior vazio lá. Quantas experiências eu tenho tido nisso? Quantas experiências você mandou uma mensagem para alguém, a pessoa falar assim, essa caiu como uma luva na minha vida hoje. Eu estava precisando ouvir isso. E às vezes você está lá, olha uma mensagem no seu Instagram ou na rede social, ou lê um versículo, aí você lembra de alguém, aí você fala, vou mandar nada para a pessoa. Manda! Talvez o Espírito Santo está falando no seu coração, você está aí achando que a pessoa vai pensar. Faça. Talvez a pessoa está precisando daquela palavra e o Espírito Santo de Deus falou no seu coração para você falar com aquela pessoa. Nós precisamos estar atentos a amar, mas amar com dedicação. E quando falamos em dedicação, nós falamos de esforço. Nós estamos falando de algo que envolve muito além do que falar. Dedicação fala de esforço, de esforçar. Licença, se me perguntou. Sim? Uma vez no mês é feita uma visita aos presos. O médico vai até isso, fazer a visita. Aí vem todas aquelas receitas para me separar as medicações. E a semana passada até fui ficar lá comigo. Aí médico umas 20 receitas. 15 a 20. Eu já tinha separado 5, mas tudo um saquinho separado. Aí de repente me veio a vontade de botar um folhetinho evangelístico em cada sacolinha. Aí eu fui abrir, pedi para ele abrir tudo de novo. E a gente começou a colocar os remédios escolhendo. Justamente. Lá, né? Isso, Deus sabia muito bem da necessidade de quem estava lá do outro lado. E uma palavra dessa chega naquele coração que está precisando. Às vezes você passa por alguém, você tem vontade de entregar um folheto, entregar uma palavra, fala. Não se constrange. Ah, mas se a pessoa não gostar? A gente não está para agradar, a gente está para obedecer a Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa disposição. Nós devemos amar a beneficência, amar com dedicação, mas fazer isso com amor, com paixão mesmo. É isso que Deus quer de nós. Deus quer uma igreja que faça diferença. Ele quer uma igreja que impacte a vida das pessoas, não uma igreja que cumpra apenas rituais religiosos. Irmãos, a gente não foi chamado para cumprir ritos religiosos apenas. A gente foi chamado para impactar o mundo. A ordem do Senhor Jesus é ir de pregar o evangelho a todas as criaturas, aonde você estiver. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se a gente não ama as pessoas. Quantos cristãos hoje vivem uma religiosidade hipócrita que ao invés de trazer as pessoas para perto de Deus, espanta? Sabe aquela pessoa que se acha tão pura, tão santa, que faz igual o fariseu? Ó Deus, eu não sou igual aos demais homens.
As pessoas olham e falam assim: nunca vou conseguir ser um crente igual aquela pessoa, nunca vou conseguir ser um cristão igual aquela pessoa. Espanta as pessoas, se afasta. Isso é triste. Nós precisamos atrair através da nossa ação de obediência. E eu quero ler aí 1 João 4:20. Olha o que diz lá. Olha no finalzinho. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é o quê? 1 João 4:20. Ninguém abriu ainda não? Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como eu falar que estou amando a Deus, que estou bem com Deus, se eu não tenho amor para com os meus irmãos. Gálatas 6, versículos 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. E não cansemos, versículos importantes também, precisa ser marcado na nossa Bíblia. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Talvez você fale, mas eu ajuda, não tem uma alma viva que me ajuda. Já viu alguém falando isso, né? Esses dias uma pessoa falou: eu cansei de ser besta, já fiz tanto dos outros, ninguém faz nada por mim, não faço mais nada para ninguém, né? Aí o que nós lemos na Bíblia? Não cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, mas se não desfalecermos. Então continua fazendo. Se não colheu ainda, pode ter certeza, na hora certa você vai começar a colher, e vai começar a colher bem, porque a colheita é no tempo certo, não é? Na hora de Deus. Agora, faça a oportunidade, faça o bem sempre que tiver oportunidade, a todos, mas principalmente aos da família da fé, não é? Aos da família da fé. Tem gente que faz tudo para os outros de fora, mas tem a maior preguiça de fazer qualquer coisa para qualquer irmão, não é? Ajuda, faz para os outros a mesma, mas para os da família da fé tem uma dificuldade para fazer as coisas. A Bíblia fala: faça para todos, mas especialmente aos da família da fé, seus irmãos em Cristo. Essa é a exortação, é isso que a Bíblia traz para nós. Ame com dedicação. E vamos caminhar para terminar, porque o horário já passou. Só a última parte do versículo, que diz aqui no verso 3 e no verso 8: e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Essa parte aqui é tão importante. A gente vai ter que fazer ela rápido, mas ela é muito importante para nós. Que nós vivamos em humilde obediência. Por que tem essa palavra humilde aqui? Por que humilde obediência? Por que não só obediência? Se você pegar esse versículo 8 e você olhar com muita atenção, ele fala: ame com diligência, ou seja, não só ame, mas ame com diligência. E quando fala da obediência, fala humilde obediência. É porque a gente corre um risco de uma obediência cheia de orgulho, sabe? Cheio de vaidade. Eu sou crente firme, eu sou animado, eu sou obediente, eu não faço isso que esse povo faz, eu não concordo com isso, a minha vida é assim, minha vida é essa, uma obediência cheia de orgulho e vaidade. Deus abomina isso. Se você olhar, sabe quem teve que aprender sobre isso na Bíblia? Pedro teve que aprender a humilde obediência. Pedro era arrogante, Pedro era orgulhoso, ele era religioso, mas tão religioso que ele se gabava, se orgulhava da obediência dele. A Bíblia diz, em determinado momento, Paulo repreendeu ele na cara: você está errado, meu irmão. Depois Deus, lembra quando Deus mandou os anjos com aqueles alimentos
considerados impuros, e falou: Pedro, come o que está aí. O que Pedro falou assim? De jeito nenhum, Deus, come isso não é? Pedro era tão arrogante que o próprio Deus queria que ele comesse ali. Ele falou: não é o Senhor que vai me fazer comer isso não, nunca comi isso. Ou seja, ele era tão orgulhoso na sua obediência, e aí você entende o que eu estou dizendo, uma obediência orgulhosa, que Deus precisou falar para ele: Pedro, não é assim, o que eu purifiquei não considero impuro não. Pedro precisou aprender isso, e louvado seja Deus que ele aprendeu. Você lê nas cartas de Pedro, você vai ver um Pedro totalmente diferente, um Pedro humilde, um Pedro amoroso, um Pedro transformado. Ele quebrou essa obediência orgulhosa, e nós não podemos cair nessa, irmãos. A gente vê muitos obedientes orgulhosos, nossa cidade, no país, no mundo, tem muitos que se acham tão obedientes que os outros, não é? Eu vi alguém dizendo aqui na cidade, não vou falar nomes, se souber também, não vou falar. O homem estava no palco da sua igreja aqui na cidade e falou o seguinte, aqui em Jacaraú, tá? Igreja aqui na cidade é só a nossa, o resto é só ramo de igreja. Sabe o que é isso? Hipocrisia religiosa pura, vaidade religiosa. Sabe o que Deus faz isso? Abomina essas coisas. Deus quer que nós sejamos humildes, obedientes. Saber que se eu obedeço a Deus é pela misericórdia dEle, é pela bondade dEle, é ter uma vida de intimidade com Ele. Muitas pessoas vivem nas práticas religiosas, se achando tanta coisa pelas suas práticas, pelos seus costumes, pelos seus dogmas religiosos, pelos seus usos. Não, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo, nós somos assim, nós somos assados. E o que Deus diz através do profeta? Não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera de você uma vida de santidade, uma vida de amor e uma vida de obediência a Deus. É isso que Deus requer de nós, irmãos. A condição para que nós tenhamos tudo isso está anexo aqui à palavra obediência. É a humildade, é um coração quebrantado. E como é que eu consigo isso? Tendo uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida colocada diante do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus. Deus me ajude a amar, Deus me ajude a ser obediente, Deus me ajude a viver uma vida de santidade. Deve ser o nosso desejo. Olha o apóstolo Paulo, a gente tem estudado tanto Paulo com todos os seus méritos, ele olhava para ele e falava: o que eu quero fazer eu não consigo, eu me esforço muito para fazer. E ele clama por Deus, ele busca a Deus. E sabe, meus amados irmãos, nós precisamos disso, que o Senhor possa nos ajudar a viver esse novo ano dessa forma, a viver assim, sabendo o que Deus quer de nós, que eu posso fazer para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Tem sido a pergunta de tantas pessoas. Foi a pergunta de Nicodemos, lá em João 3:1, Nicodemos falou: Senhor, o que eu preciso fazer? Foi a pergunta do jovem rico que encontrou com o Senhor Jesus em Mateus 19:16. O que eu preciso fazer para ser salvo? Se eu quero saber o que eu preciso fazer, a resposta está aqui em Miqueias 6:8. Eu preciso ter uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo e uma vida de obediência a Deus. E eu espero que esse novo ano o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e nos fazer assim, homens e mulheres que saibam a nossa dependência de Deus e a disposição de obedecer ao Senhor, de amar ao Senhor, amar ao próximo e andar numa vida de santidade, isso para a honra e a glória do nome dele. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente terminar com a oração. Que o Senhor possa nos ajudar, meus irmãos. A vida cristã, a vida que Deus espera de nós, ela é desafiadora, ela não é fácil. Nós somos tão fracos, tão frágeis, mas grande é o Deus ao qual nós servimos. E o seu Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a vivermos assim. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio nessa noite que o Senhor nos deu de mais uma vez poder abrir a Tua Palavra e estudar e ver aquilo que o Senhor requer de nós. Ó Deus, nos ajude a vivermos uma vida dentro da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida prática de santidade, uma vida de amor, uma vida de obediência.
que através da nossa vida o Senhor possa nos usar para alcançar outras pessoas, para tocar em outros corações. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui nessa noite, que aonde estiverem, nas suas casas, nos trabalhos, na rotina do dia a dia, possam ser instrumento nas tuas mãos, nós possamos ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas, que em nosso coração tenhamos o desejo de santidade, o desejo de obediência. Usa-nos, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos agora, ó Pai, pelo nosso retorno para casa, que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, que Deus abençoe, que você possa ir desfrutando a doce paz do Senhor.